dia, boa tarde, boa noite. Falamos dos ambientes, falamos de sensores e atuadores, agora vamos entender um pouco, na teoria, depois nós vamos à prática, sobre os agentes inteligentes. Então, nesta aula, nós vamos nos debruçar sobre este assunto. Boa aula. Bom, agora vamos falar da implementação dos agentes propriamente ditos, que são os entes que nós programamos. Para se implementar um agente, é necessário fazer uma série de considerações sobre o desempenho que se deseja do agente, que missão ele vai cumprir e como a gente avalia se ele está indo bem ou mal nesta missão, e sobre o ambiente, que na verdade é o grande limitador. Ele impacta diretamente nas funções que nós poderemos utilizar nos atuadores, assim como nas informações que nós poderemos colher dos sensores. O agente reativo simples é aquele que missão dada, missão cumprida, sendo que missão, neste caso, é uma informação que chega dos sensores. Então, algum evento é percebido pelos sensores e ele dispara uma ação correspondente unicamente em função dessa informação que está no sensor. Muitas vezes ele utiliza uma tabela percepção-ação ou alguma informação previamente programada dentro dele, como o nosso conjugador de verbos, por exemplo. Então, aquele exemplo do robô com as panelas, a gente pode considerar como um agente reativo simples. O diagrama que representa um agente reativo simples é esse aí. Ele basicamente tem um sensor que indica como o mundo está se comportando, alguma informação que se obtém do mundo. Ele tem um conjunto de regras de percepção-ação. Esse conjunto de regras representa uma base de conhecimento. E ele tem uma ação a ser executada que é, efetivamente, o objetivo do seu atuador. Os agentes reativos simples têm um grande problema. Eles precisam da informação completa do ambiente para que eles não caiam em um laço infinito. Vamos supor que o robozinho ele esteja em frente à panela, ele saiba se a panela está quente ou fria, mas ele não saiba, vamos negar esta informação do ambiente para ele, ele não sabe se está na panela da direita ou na panela da esquerda. Esta informação do ambiente não chega para ele. Quando a gente for construir a tabela percepção-ação, se a panela está quente, ele esfria. Isso é ótimo. Mas se a panela estiver fria, o que ele faz? Ah, Degas, é fácil. Eu mando ele para a direita. Se ele estiver na panela direita, ele não vai poder ir para a direita. O movimento vai falhar. Então eu mando ele para a esquerda. Analogamente, se ele estiver na panela da esquerda, ele não vai poder ir para a esquerda. O movimento também vai falhar. Então, os agentes reativos simples não dispõem de nenhum tipo de mecanismo de memória de estados ou de ações. Eles sempre podem cair em laços infinitos quando eles não têm a completa percepção do ambiente. O nosso conjugador de verbo, por exemplo, se nós não criarmos aquele elemento de aprendizagem, ele vai errar o verbo brexmorizar o resto da vida. Já pensou? Eu brexmorizo, tu brexmoriza, ele brexmoriza, nós brexmorizamos, vós brexmorizais, eles brexmorizam. Este laço infinito, muitas vezes, pode ser evitado utilizando um mecanismo aleatório. Vamos imaginar que o nosso robozinho tenha uma moeda. E que, utilizando essa moeda, ele pode decidir se vai para a direita, caso a moeda dê cara, ou se vai para a esquerda, caso a moeda dê coroa. Note que, estatisticamente, em algum momento, ele vai decidir por uma solução válida. Isso, porém, não pode ser aplicado a todo tipo de agente. Serve para o robozinho, não serve para o nosso agente conjugador de verbos. Não existe sorteio possível que faça ele milagrosamente acertar a conjugação do verbo brexmorizar. Agora vamos supor que estejamos na seguinte situação. O nosso agente não tem acesso a todas as informações do ambiente, o ambiente não é completamente observável, e também não há nenhum método de processamento aleatório disponível para resolver o problema. Isso nos conduz à implementação de um agente reativo com estados. Vamos entender isso. Neste caso, é necessário se mudar um pouco a estratégia de implementação do agente. Ele precisa, de alguma maneira, controlar parte do mundo que ele não vê. Parte das informações que os seus sensores não oferecem, ele vai precisar, de alguma maneira, ter controle sobre ela. Isso pode ser feito de maneira simples, em muitos casos, mantendo um simples histórico de percepções. Por exemplo, naquele caso do robozinho, ele pode manter uma memória dizendo qual foi o último movimento que ele fez. Se o último movimento que ele fez foi para a esquerda, então ele sabe, mesmo não recebendo a informação do ambiente, que a panela que ele está observando é a panela da esquerda.
Se o último movimento que ele fez foi à direita, ele sabe, mesmo sem ter essa informação do ambiente, que a panela que ele está observando é a panela da direita. Lembrando que nós estamos falando daquele contexto em que o robozinho sabe se a panela está quente ou está fria, mas ele não é capaz de saber se está na frente da panela da direita ou na frente da panela da esquerda. O nosso conjugador de verbo também. Quando a gente acrescenta um módulo de aprendizagem com uma memória dos verbos irregulares, o que a gente está fazendo é criando uma memória de alguns estados. Por exemplo, quando ele entra para conjugar o verbo fazer e que ele descobre que o verbo fazer é um verbo irregular e tem uma conjugação especial, ele guarda a memória deste estado, e aí toda vez que ele entrar no estado onde lhe seja solicitado o verbo fazer, ele já não erra mais. O diagrama, esse aí, ele dá um sensor com uma percepção incompleta do ambiente, por exemplo, dizendo apenas se a panela está quente ou está fria, mas não se ele está na frente da panela da direita ou da esquerda. Ele tem uma memória de estado, que diz qual foi o último movimento que ele fez. Ele tem um conhecimento de como o mundo evolui. Quando ele abandona uma panela para cuidar de outra, aquela panela vai sempre esquentar. E o que as ações que ele pode promover fazem no ambiente. Quando ele resolve esfriar uma panela, quando ele resolve mover para a direita, quando ele resolve mover para a esquerda. Ele tem todas essas informações e mais as regras de condição-ação. Se a panela estiver quente, esfrie. Se a panela estiver fria, aí ele vai consultar sua memória de estado para saber se vai se mover para a direita ou para a esquerda. O nosso conjugador de verbo também tem uma percepção imperfeita do mundo. Ele não sabe previamente quais são os verbos irregulares e quais os verbos inexistentes que existem. E aí ele tem uma memória de estados. Cada vez que ele se encontra com um verbo irregular ou com um verbo inexistente, ele acrescenta à sua memória aquele estado e qual a ação que deve ser tomada a partir daquele estado. Além disso, ele tem as regras de condição-ação originais, que são aquelas regras de conjugação padrão dos verbos regulares, com as quais ele começa a operar desde o início. Ótimo. Até aqui tudo bem. Mas vamos em frente. Suponha que nós tenhamos a seguinte situação. Se houver múltiplas ações possíveis a partir de um dado estado, qual decisão tomar? Note que isto é uma situação extremamente comum. Por exemplo, para determinar uma rota no Google Maps, cada etapa tem múltiplas opções. A instrução pode ser virar à direita, virar à esquerda, seguir, fazer o retorno. Sempre existem múltiplas opções. Qual escolher? Um agente que esteja jogando xadrez, por exemplo, qual a jogada ele deve tomar? De todas as possibilidades de movimento de peças, qual ele deve escolher? Se for um problema um pouco mais prático, colocar containers no navio, qual posição deve ser colocado o próximo container? Isto pode parecer bobagem, mas é muito importante. Se a distribuição de pesos do navio enquanto está sendo carregado não for correta, isso pode causar um desequilíbrio na carga, com sérios problemas de navegação e de custos da navegação. No limite, o navio pode simplesmente virar. Isso impõe que a gente desenhe agentes um pouco mais sofisticados. São os agentes baseados em objetivos. Note que para o agente baseado em objetivo, a simples memória de estado pode não servir de nada. Por exemplo, não interessa quantas ruas eu passei, quantas avenidas eu cruzei, quantas esquinas eu dobrei, para que eu decida a próxima etapa no trajeto dentro do Google Maps. Independente do que aconteceu nos estados anteriores, a próxima ação pode colocar o carro numa rua sem saída ou fazer o carro circular um quarteirão voltando para o ponto de partida, num movimento absolutamente inútil. Independente dos movimentos passados, o próximo movimento pode colocar as peças brancas ou pretas, a depender de qual time o agente está jogando, em desvantagem fatal, checkmate ou checkmate iminente. Colocar um container aleatoriamente em qualquer posição disponível pode desequilibrar o navio e tirá-lo das condições ideais de navegação, até mesmo impedi-lo de navegar. Então nós vamos definir agentes que vão estar olhando para um estado futuro, um estado que a gente vai chamar de estado desejável. Um estado desejável é uma situação em que ele considera que alcançou o seu objetivo. Por isso nós dizemos agente baseado em objetivos. Então o agente que está gerando rotas, ele vai escolher a próxima etapa, observando se a próxima etapa ainda permite que se alcance o destino final. O jogador de xadrez ele vai escolher o próximo lance considerando que ainda é possível não perder a partida.
o sistema de distribuição dos containers vai considerar que o próximo container não vai impedir o navio de navegar em perfeito equilíbrio, ou pelo menos em equilíbrio aceitável. Muitas vezes, os objetivos são extremamente simples. Por exemplo, fechar uma válvula, acionar um alarme, esfriar uma panela. Normalmente isso acontece em ambientes episódicos. Ele tem uma informação, ele toma uma decisão e a partir daí ele pode começar de novo. Por exemplo, quando você termina de calcular uma rota no Google Maps, você já pode começar o processo para calcular uma outra rota sem nenhuma interferência da rota anterior. Mas não é um ambiente reativo. Ele não dispõe de uma tabela percepção-ação. Não se sabe todas as possíveis rotas que podem ser calculadas, não se sabe todos os possíveis lances do jogo de xadrez, não se sabe todas as possíveis combinações de distribuição dos containers no navio. Então este agente ele precisa fazer uma consideração sobre estados futuros. O que acontece a partir de uma certa ação? O que acontece se decidir botar o container na posição A? O que acontece se decidir botar o container na posição B? O que acontece se decidir mover o peão? O que acontece se decidir mover o cavalo? O que acontece se decidir mover a torre? O que acontece se na próxima esquina se vira à direita? O que acontece se na próxima esquina se vira à esquerda? O diagrama do agente, que é esse aí, ele tem duas informações. Uma que vem dos sensores, que é a aparência do mundo, e outra que é a consideração que ele faz da aparência do mundo após uma determinada ação. E ele sabe, por exemplo, como as coisas evoluem. O que acontece quando se faz um movimento de uma determinada peça, o que acontece depois dele decidir uma posição e colocar um container, o que acontece depois que ele vira a esquina à direita ou à esquerda. Se uma ação captura uma peça, se uma ação coloca o rei adversário em xeque ou em xeque-mate, se uma ação vira o navio ou não vira o navio, se o destino, depois de uma determinada ação, ainda permanece inalcançável, ou se ele vai voltar para algum trecho de trajeto que ele já visitou. Portanto, ele tem a aparência esperada após cada ação possível. Além disso, ele tem os objetivos, quais os estados que são desejáveis. O checkmate no jogo de xadrez, todos os containers no navio e o navio em condições de navegar, ter alcançado o endereço de destino no Google Maps. Pelo fato dele saber o que acontece no momento futuro, ele pode continuar tentando prever as próximas ações na busca por um objetivo. A partir deste estado, de todas essas considerações, ele escolhe uma ação que ainda o permita alcançar o estado desejável. Aí ele escolhe esta ação e seleciona esta ação para ser tomada. Vamos tornar um pouco mais complexo o nosso problema. Vamos admitir que o nosso agente não pode se contentar em encontrar um objetivo, mas em encontrar o objetivo mais adequado, a melhor solução, ou pelo menos a melhor solução possível. Às vezes é incomputável se encontrar a melhor solução. Isto pode significar vencer o jogo no mínimo de lances, ou encontrar a rota mais curta entre dois pontos, ou a que gaste menos combustível, manter o eixo do navio o mais possível alinhado com seu centro de gravidade. Os critérios que nós vamos adotar dependem naturalmente do tipo de problema que estamos resolvendo. Rapidez, custo, segurança, muitas coisas podem ser consideradas, inclusive mais de uma delas por vez. A abordagem para estes casos normalmente requer a criação de uma métrica, uma medida, que a gente costuma chamar de medida de felicidade ou de fitness, e vai se programar o agente buscando maximizar este valor. Note que esta medida ela precisa ter uma relação direta com a natureza do problema. Esta, na verdade, é uma medida da utilidade da solução. Uma solução mais útil tem uma medida mais alta, uma solução menos útil tem uma medida mais baixa. Tipicamente é um número real, muitas vezes é uma função, porque ela engloba dentro de si algumas complexidades, como objetivos conflitantes. Então, se você tem que juntar ao mesmo tempo segurança e tempo, você pode precisar de fazer uma ponderação entre os dois para transformar isso num número só. Muitas vezes você também vai englobar a probabilidade de sucesso ou risco de fracasso de um certo objetivo. O diagrama está aí de novo, e ele tem um sensor que traz uma aparência do mundo, e além deste sensor, ele possui uma memória dos estados visitados. E se a gente precisa ponderar como o mundo evolui, ou seja, o que vai acontecer quando ele mover uma peça, quando ele colocar um container, quando ele decidir um trecho de rota. Dentro do que o mundo evolui, especificamente ele precisa ponderar sobre o que as ações fazem, capturar uma peça,
virar ou não virar o barco, permanecer no rumo do destino. Essas coisas vão fazer com que esta variável da função de utilidade varie entre o máximo possível e o mínimo possível. E ao se encontrar em um dado estado, ele observa qual a aparência que o mundo deverá ter, infere como deverá estar o ambiente após cada uma das possíveis ações que ele pode tomar. Cada um desses possíveis cenários vai ter uma função de utilidade associada, que pode significar estar mais perto do destino, diminuir um risco de fracasso, manter o navio próximo do eixo, a depender do problema. E a partir disso, ele seleciona uma ação a ser executada. Nem sempre isso é possível, mas em alguns casos, o agente pode desdobrar as suas ações em sequência até um objetivo e considerar diferentes caminhos de solução para resolver de maneira absoluta a questão da função de utilidade. Quando isso não é possível, vai ser necessário embutir na função de utilidade aquilo que nós falamos agora há pouco: a probabilidade de sucesso, a chance de um fracasso, objetivos incertos. Para a gente entender bem a diferença de um agente baseado em objetivo para um agente baseado em utilidade, considere este quebra-cabeça aí. O objetivo é sair do pontinho da seta verde para chegar no pontinho da seta vermelha. Vocês rapidamente vão perceber que existem dois caminhos possíveis. Um é mais curto do que o outro. Vamos supor um agente baseado em objetivo. Vamos imaginar que ele está aqui no comecinho da caminhada, e aí ele tem dois caminhos possíveis para percorrer. Como ele se baseia apenas em objetivo, quando ele fizer a sua ponderação, ainda que ele consiga desdobrar todos os estados possíveis até o final, qualquer um dos dois caminhos vai parecer razoável para ele, porque os dois alcançam o objetivo. Então, dessas duas possibilidades, ele pode escolher seguir pela seta que aponta para baixo, que automaticamente vai forçá-lo a fazer uma curva e se encontrar num outro ponto de decisão. Aqui ele tem um caminho que vai lhe levar ao fracasso e um caminho que ainda permite que ele continue na direção em que o objetivo pode ser alcançado. Então a escolha dele é óbvia. E ele mais uma vez chega num outro ponto de decisão. Aqui ele tem um caminho que continua conduzindo ao objetivo e um outro caminho que volta a um estado que ele já visitou anteriormente. Então ele prossegue pelo caminho que ele escolheu. Mais um ponto de decisão, mais uma ponderação da mesma natureza. Ou vai para um caminho sem saída, ou prossegue em direção à solução. Mais uma ponderação da mesma natureza, ele escolhe obviamente prosseguir em direção ao objetivo e consegue alcançar o objetivo. O traçado que ele fez, como a gente já pode estar imaginando rapidamente, não é necessariamente o melhor, mas resolve o problema. É um agente baseado em objetivo. Agora vamos supor que temos um agente baseado em utilidade. Este agente baseado em utilidade, se ele tiver acesso a todas as informações do ambiente, na primeira ponderação que ele fizer, ele vai observar que as escolhas que ele tem não são iguais. Uma escolha tem uma utilidade melhor do que a outra, porque uma escolha tem um caminho a percorrer menor do que o outro. Quando ele faz essa ponderação, e ele só pode fazê-la porque tem acesso completo ao ambiente, ele, como um agente baseado em utilidade, descarta a seta para baixo e segue o caminho pela seta para a direita, fazendo em seguida as mesmas ponderações que o agente baseado em utilidade fez. Note que os dois agentes conseguem seus resultados porque eles têm acesso ao ambiente inteiro. O agente baseado em objetivo, ele processa menos, consome menos recursos, porém não garante encontrar uma solução excelente. O agente baseado em utilidade garante encontrar a melhor solução, mas provavelmente vai consumir mais recursos no processamento desta solução. Ambos os agentes estão trabalhando num ambiente em que eles conhecem totalmente. Se a gente submete os agentes a um ambiente em que parte dele é desconhecida, então tanto o agente baseado em utilidade quanto o agente baseado em objetivo vai ter que, ao fazer suas escolhas, lidar com incertezas. Daí que o agente baseado em objetivo, ele precisa apostar num caminho cuja solução ainda permaneça alcançável. O agente baseado em utilidade, ele vai fazer uma escolha mais difícil. Ele provavelmente vai fazer ponderações probabilísticas sobre risco, probabilidade de sucesso, ou outras variáveis que a gente vai estudar quando falarmos dos algoritmos de aprendizagem, e vai fazer sua escolha neste contexto. Bom, agora, para terminar, vamos falar rapidamente dos agentes baseados em aprendizagem. Rapidamente porque, na verdade, a aprendizagem é uma parte muito importante desta disciplina
e nós vamos discorrer bastante sobre isso na segunda parte. Lembram da tese de Turing-Church, que a gente falou dela algum tempo atrás? Todo procedimento efetivo pode ser computado. Note que todos os agentes que nós vimos até agora, agentes reativos simples, agentes reativos com estados, agentes baseados em objetivo e agentes baseados em utilidade, eles se mostram mais ou menos adequados para diferentes tipos de problemas, mas todos estes problemas têm uma característica em comum. Ele pode ser descrito e a forma de se encontrar a solução pode ser determinada claramente. Ou seja, é possível se definir um procedimento efetivo. Porém, uma série de domínios não permite isso. O próprio Turing, em um artigo publicado na década de 50, faz a consideração de que, em determinados contextos, alguma solução melhor precisa ser apresentada. E são os agentes com aprendizagem. O que Turing propõe é que se desenhem máquinas que tenham dois componentes distintos. Um é a capacidade de representar internamente as informações sobre o ambiente, tanto sobre como o ambiente está, quanto sobre o efeito de ações sobre o ambiente, quanto sobre as formas de se solucionar problemas no contexto daquele ambiente. E a máquina também conteria um módulo de aprendizagem, onde ela iria atualizar o primeiro. Então, o módulo de aprendizagem, ele colheria informações e isso atualizaria a forma que a máquina representa o ambiente, a forma que a máquina entende como as ações modificam o ambiente, a forma que a máquina entende como se deve resolver problemas no contexto de um dado ambiente. Em inteligência artificial, a imensa maioria dos casos só pode ser resolvida com algoritmos e agentes baseados em aprendizagem. É por isso que a gente dedica a segunda parte da disciplina exclusivamente para isso. A ideia geral de um agente baseado em aprendizagem não é muito complexa. Você tem percepções e ações que são aprendidas pelo agente na base de tentativa e erro, considerando algumas variáveis estatísticas, observando o comportamento do ambiente, observando o efeito das próprias ações sobre o ambiente, colhendo bons exemplos e maus exemplos, sempre tendo em vista um objetivo. Toda vez que uma ação aproxima do objetivo, ela é guardada ou registrada como uma boa ação, uma ação acertada, e o contrário também ocorre. As ações que afastam do objetivo são aprendidas como ações que são ruins, que devem ser evitadas. A ideia é que esse processo de aprendizagem ele se prolongue até que o máximo possível de informações do ambiente, idealmente ele todo, seja apreendido pelo agente, sempre com a ideia de maximizar as ações boas e minimizar as ações ruins, se manter próximo de um objetivo. Um agente de aprendizagem ele é composto de alguns elementos internos. O primeiro que a gente encontra, que é o elemento de desempenho, é o agente propriamente dito, é o cara que é responsável por receber uma percepção do ambiente, escolher uma ação e executar a ação correspondente àquela percepção. Mas esse elemento de desempenho, ele consulta o elemento de aprendizado que existe por trás. E é aí que o comportamento do agente pode evoluir, porque o elemento de aprendizado, ele pode ou não estar trabalhando com uma base de conhecimento estável. Se a base de conhecimento estiver em construção, as respostas podem mudar, porque ele está aprimorando as suas respostas. Por exemplo, vamos imaginar o nosso conjugador de verbo. Se o elemento de desempenho recebe a solicitação para conjugar o verbo, ele pede a conjugação correta daquele verbo para o elemento de aprendizado. O elemento de aprendizado devolve a conjugação correta do verbo e o elemento de desempenho coloca a resposta lá como ação do agente. Note que o elemento de aprendizado, este sim tem um papel dinâmico, ativo. Ele é o aprendiz, ele é quem decide. Para isso, ele usa uma base de conhecimento que tenta juntar as percepções com as ações, a melhor adequação possível entre percepções e ações, tanto para agentes baseados em estado, como agentes baseados em objetivo, como agentes baseados em utilidade. Então, se o elemento de aprendizado já tiver tido contato com o verbo fazer, quando o elemento de desempenho recebe a conjugação desse verbo, o elemento de aprendizagem vai responder: eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem, respeitando até a cedilha. O verbo breximorizar seria respondido como o verbo breximorizar não existe. Mas se ele ainda estiver construindo a sua base de conhecimento, então é possível que em algum momento ele seja corrigido. Para isso, existe um elemento a mais que é o crítico. O crítico
é quem diagnostica a qualidade do desempenho do agente. Se o conjugador de verbo estiver funcionando bem, se o conjugador de verbo ainda precisa aprender mais verbos, o crítico é quem aponta as eventuais deficiências. Normalmente, isso é medido em taxa de erro. Depois que acerta 90%, 95%, 99%, a depender do problema. Das vezes, o agente é considerado aceitável. Isso é o que a gente chama de padrão de desempenho esperado. E por fim, você tem o elemento gerador de problemas, que é o elemento que pode ser utilizado previamente para que você já promova o desempenho esperado. Então você pode construir o conjugador de verbo e você pode já pegar uma gramática da língua portuguesa. Antes de disponibilizar o seu conjugador de verbo como um conjugador de verbo pronto, você fazer um processo de aprendizagem com o seu conjugador de verbo e já ensinar os verbos irregulares que tiver naquela gramática para ele. Note que isso vai permitir que o agente já comece a operar com um nível de desempenho bem mais alto. Quem faz isso é o elemento gerador de problemas. Ele fica gerando problemas, esses problemas podem ser reais, concretos, extraídos do ambiente, mas podem ser problemas hipotéticos também, de forma que o processo de aprendizagem do agente, do elemento de aprendizagem, fique promovido. Um processo simples de aprendizagem é quando a gente considera que o nosso agente, aquele robozinho, ele pretende descobrir que ordem esses discos devem ser colocados. Então ele começa a construir uma base de conhecimento e faz uma hipótese. Se a base de conhecimento dele estiver correta, a hipótese vai funcionar e ele já sabe a ordem dos discos. Se falhar, ele vai colher uma informação do ambiente para tentar ajustar a sua base de conhecimento e construir uma hipótese melhor. Então, quando ele faz a primeira tentativa, ele obtém um resultado mediano, aí 6, 4 e 5, média 5, um resultado mediano. Então ele ficou próximo do acerto total e próximo do erro total. Então, aleatoriamente, ele tenta fazer uma modificação, tentando manter coisas que ele acha que está certo. Então, note que ele ficou a meio caminho, ele pode assumir que está certo do azul para o amarelo, ou assumir que está certo do azul para o verde e para o vermelho. Ele faz uma tentativa, assumindo que está certo do azul para o verde e para o vermelho, portanto, ele pegou e pôs o amarelo um pouco acima e testou essa nova hipótese. Então, ele assume, a sua base de conhecimento está assumindo que esta é a solução do problema. Porém, ele conseguiu um resultado pior ainda. Isso significa que aquela hipótese que ele tinha levantado deve ser descartada. Ele volta ao passo anterior e aí volta e tenta uma segunda hipótese. Não, se não é o caminho do azul para o verde e para o vermelho, eu tenho que tentar que o caminho correto é o caminho do azul para o amarelo. Então ele faz uma tentativa em seguida. Passa o verde para o vermelho para baixo, mantendo o azul e o amarelo, e espera que o crítico apresente seu resultado. Ele se aproxima mais ainda do resultado perfeito. Então, ele vai continuar tentando esta hipótese, reforçando essa hipótese na sua base de conhecimento. E aí ele passa todos os discos para baixo e obtém o resultado perfeito. Neste caso, o crítico considera que ele terminou o seu processo de aprendizagem e ele aprendeu essa difícil tarefa de organizar os discos. Este não foi o exemplo mais complexo do mundo, embora a implementação dele seja bem interessante. Mas vamos considerar um exemplo um pouco mais complexo. Vamos supor que a gente está desenvolvendo um agente para reconhecer placas de trânsito. Ele vai ser particularmente útil naquele veículo autônomo que a gente considera desde o começo do curso. Para ele reconhecer placas de trânsito, não há um algoritmo. Ninguém conseguiu descrever um algoritmo que, dada uma imagem, decida se aquilo é ou não é uma placa de trânsito. Esse é um caso clássico do que Turing falava, algum método melhor que haver. Um agente baseado em aprendizagem. Como é que isso vai funcionar? Se separa um conjunto de placas, de imagens de placas de trânsito, junto com imagens que não são de placas de trânsito, isso a gente vai chamar de conjunto de treinamento. Uma parte do conjunto de treinamento a gente vai chamar de conjunto de aprendizagem, vai ser usado para aprendizagem. Uma outra parte vai ser usada para os testes. A parte de aprendizagem é separada. Então, o gerador de problemas começa a apontar para o elemento de aprendizagem exemplos de placas de trânsito. E o agente de aprendizagem começa a construir uma base de conhecimento que permita a ele identificar positivamente uma placa de trânsito baseada em alguma característica que ele encontrou. Da mesma forma, o elemento de gerador de problemas também apresenta exemplos de imagens que não são placas de trânsito, para que o agente possa também saber e definir que alguma coisa não é uma placa de trânsito. Isso faz o treinamento. Com isso, idealmente, o agente de aprendizagem ele consegue construir uma base de conhecimento para que
ele possa entender o que é ou o que não é uma placa de trânsito. A segunda parte do processo é a parte de testes. Então aquela segunda parte do conjunto de treinamento é trazida e o gerador de problemas começa a apresentar. Só que agora o agente não sabe mais se aquilo que ele está recebendo é ou não é uma placa de trânsito, ele precisa responder. E o gerador de problema vai apresentando essas imagens e no final um crítico avalia se o resultado que o agente obteve é satisfatório ou não. Se o resultado não for satisfatório, o agente precisa voltar para o processo de aprendizagem com novas imagens e um novo processo deve ser iniciado, possivelmente se modificando as imagens ou modificando parâmetros, etc, etc, etc. Quando falarmos de redes neurais, isto vai ficar mais claro. Afinal, esta é uma aplicação típica de redes neurais, reconhecimento de imagens. Finalmente, olha aí o diagrama de um agente baseado em aprendizagem. Note que para o agente baseado em aprendizagem, o processo de produção de uma ação tem dois caminhos diferentes. O primeiro caminho é um caminho em que o problema não vem do mundo real, do ambiente. O primeiro caminho é um caminho que não vem do mundo real, do ambiente. O gerador de problemas está promovendo a aprendizagem ao gerar problemas reais ou hipotéticos, mas problemas para que o elemento de aprendizagem construa sua base de conhecimento. No segundo caminho, aí sim, os sensores estão colhendo informações reais do ambiente e o elemento de performance está desenvolvendo a ação correspondente àquela percepção, utilizando o elemento de aprendizagem que, neste momento, já deverá ter sido testado e avalizado pelo crítico com um desempenho satisfatório. Se a gente lembrar do problema do reconhecedor de placa de trânsito, o primeiro caminho é o caminho que permite que o elemento de aprendizagem seja treinado para reconhecer as placas de trânsito. E o segundo caminho é quando o agente já estiver devidamente instalado num veículo autônomo e ele esteja executando a sua tarefa, que é decidir se certas imagens são ou não são placas de trânsito. Vamos imaginar que o nosso robozinho tenha... Vamos imaginar que o nosso robozinho tenha... Vamos imaginar que o nosso robozinho tenha uma moeda. Vamos imaginar que o nosso robozinho tenha uma moeda. Consegui! Pessoal, isso encerra a parte mais teórica da disciplina. A partir da próxima aula, nós vamos começar a ver como é que nós construímos algoritmos que fazem busca por solução de problemas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.